Ok, gente, boa noite a todos. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, a nossa última aula do semestre da disciplina de Gestão de Qualidade na Agroindústria. Nós estamos trabalhando a unidade 4, que nós estamos tratando sobre a qualidade na agroindústria. Na semana passada nós falamos sobre a parte ambiental, né, sobre a qualidade na parte ambiental e no anseio das empresas agroindustriais a terem esses cuidados, né, a vislumbrarem esse cuidado com o meio ambiente, né, e se preocupando com toda essa qualidade, inclusive das situações que podem ser incorridas através do processo industrial das empresas da agro e que podem impactar o meio ambiente de alguma forma. Então, nós vimos quais são os principais impactos ambientais que são ocorridos, de que maneira as empresas elas podem minimizar esses impactos, de que forma as empresas elas conseguem tratar esses impactos que podem ser físicos, químicos e biológicos, né, que incorrem aí no meio ambiente, oriundos da atividade empresarial, né, da produção agrícola em si, e de que maneira as empresas aí elas vão conseguir realizar a tratativa, né, de que maneira elas podem minimizar esses impactos e sem, né, o principal de todo esse processo, minimizar esses impactos sem impactar ali de certa forma na sua produtividade e na sua gestão, ok? Então nós vimos alguns indicadores nesse contexto. E na aula de hoje, como a nossa última aula, nós vamos estudar a seção 4.4, que vamos falar um pouquinho sobre o Seis Sigma ou Six Sigma, né? Tanto uma contra a outra forma de se encontrar nas biografias, nas metodologias e nos sites, nos livros, né, tanto Seis Sigmas quanto Six Sigmas. Nós vamos tratar um pouquinho sobre essa metodologia e de que forma as empresas, né, conhecer o que é e de que forma as empresas aplicam aí no seu contexto de gestão. Então, as competências gerais da nossa disciplina foi, de fato, né, conhecer e entender os fundamentos, princípios e programas e as boas práticas, e bem como também os pontos específicos da gestão de qualidade, essa gestão de qualidade especificamente voltada para as empresas agroindustriais, competências técnicas dessa disciplina e desse conteúdo, conhecer as técnicas, programas e certificações para implementação de boas práticas de produção dentro das empresas agroindustriais, e como conteúdo da aula de hoje, conceitos e fundamentos de Seis Sigma, dinâmica de metodologia Seis Sigmas, de Mike e o Lear Sigma, ok? O objetivo de aprendizagem da aula é entender a aplicabilidade e o significado do Six Sigma, compreender a sistemática do DMAIC, e conhecer os princípios fundamentais da filosofia do Learn, ok? Então, para nós iniciarmos a nossa aula com conteúdo, nós vamos entender o conceito do Six Sigma, ou Seis Sigmas, né, que é um sistema de gestão. Então, as empresas utilizam essa ferramenta, ela é uma ferramenta, né? Essa ferramenta ela é utilizada na gestão das empresas, então ele é considerado um sistema de gestão. Esse sistema ele é empregado dentro do conceito da produtividade da empresa, certo? Ele é um sistema que ele é quantitativo, certo? Qualitativo, estruturado e disciplinado. Então, ele é quantitativo, pois trabalha com estatística. Então, ele é um sistema completamente estatístico, ele é baseado em dados numéricos, em estatísticas, que todos esses dados, né, todas essas informações numéricas, estatísticas, vêm oriundo da produção da empresa, do trato dessa empresa com a sua clientela, né, com os seus clientes, com os seus usuários, né, de que maneira essa empresa ela consegue abordar diversos âmbitos dela dentro da empresa. Então, todos os processos industriais, agroindustriais, que vão, aliás, desde o processo de preparação do solo até a entrega final do produto, nós conseguimos avaliar de forma quantitativa através de dados estatísticos aí, absorvidos do processo dessa empresa, tá? Dos processos dessa empresa. Ela é estruturada por quê?
por que ela é estruturada? Ela tem uma estrutura para ser seguida, né? Ela tem ali fundamentos a serem seguidos. Então, ela é estruturada porque utiliza o DMAIC como base. Então, nós vamos entender como que funciona mais adiante. Ela é disciplinada. Por quê? Porque exige tempo de dedicação em função de ter um bom resultado. Então, se eu vou aplicar essa metodologia, né, esse sistema de gestão, esse modelo de gestão dentro da minha agroindústria, eu tenho que pensar que eu tenho tempo para poder fazer essa aplicação. Então, exige da minha empresa tempo e exige do meu gestor ali a qualificação dele para ser aplicado, tá? Ele é um sistema que, a princípio, parece ser bastante simples, né? Ele tem ali algumas ferramentas, mas como a própria qualificação dele aqui já nos traz, nós precisamos ali nos atentar porque precisa de tempo para ser aprimorado, para ser desenvolvido dentro da empresa, dentro da agroindústria, esse modelo de gestão, esse sistema de gestão aqui, ok? Outro ponto interessante de se comentar sobre ele, que ele foi criado pela Motorola, gente, na década de 80, né? E foi utilizado aí na mesma época pela General Electric, por outras empresas que eram, né, do ramo, né, que estavam iniciando aí a parte de operacionalização na tecnologia. Então ele foi criado por meados da década de 80, né, e foi ali difundido pelo CEO foi criado e aprimorado posteriormente pelo CEO da Motorola. Okay? Então foi criado dentro da Motorola esse sistema de gestão aqui chamado Seis Sigma. Então o Seis Sigma, ele é uma metodologia de trabalho, certo, com 3 grandes objetivos. Então quais são os objetivos do Seis Sigma? O primeiro deles, redução de custos. Então, a sistemática do Seis Sigma baseada em estatística, ela vai trabalhar o quê? Redução de custos. Então, eu preciso reduzir os custos que a minha empresa incorre no seu processo produtivo, no seu processo agroindustrial, para que eu consiga, com essa redução, com essa minimização desses custos, a maximização do meu resultado. Que eu faça com que o resultado da minha empresa ele possa ser alavancado, ele possa ter ali melhores condições, né, de ser apresentado para aí os acionistas, os diretores da empresa. Então eu consigo ter ali melhorias no processo de custos da minha empresa, tanto quanto os custos fixos quanto os custos variáveis. Então eu consigo fazer dentro desse processo de Seis Sigma a redução dele. Através de quê, professor? Através de acompanhamento dos processos, né, produtivos, a partir da análise desses dados estatísticos, eu consigo tomar decisões voltadas ali para a redução desses custos, ok? Segunda frente de metodologia do Seis Sigma, otimização de processos e produtos, né? Então eu consigo, através dos dados obtidos pela sistemática Seis Sigma, eu consigo fazer essa otimização. Então, eu consigo cortar ali alguns processos que são improdutivos ou processos que estão atrapalhando essa minha produção para que eu consiga ali reduzir e otimizar esses processos. Então, se eu consigo desenvolver o meu produto, se eu consigo desenvolver o meu serviço com processos mais enxutos, com processos mais otimizados e sem perder a minha qualidade, eu consigo ganhar nisso também em relação aos meus custos. E a terceira frente de trabalho da metodologia Seis Sigma é a incrementação da satisfação do nosso cliente. Então, eu tenho que atender essas frentes aqui, né? Ele automaticamente atende essas frentes de redução de custos e otimização de processos, mas sem deixar de lado ali o quê? A satisfação do meu cliente. Então, tudo se baseia através da satisfação do meu cliente. Então, é o meu norte, é o meu direcionador, é o meu marco zero dentro da metodologia Seis Sigma, a satisfação do meu cliente como meta geral, objetivo geral, ok? Dentro do Seis Sigma, nós temos como objetivo o objetivo de ter ali os termos estatísticos, né, os dados estatísticos, né, e com eles fazer o quê? Diminuir a variabilidade de processos. Então, se eu tenho aqui dentro da minha empresa, né, dentro da minha empresa aqui, um mundo onde eu tenho muitas variações, então cada ponto vermelho desse aqui é um processo. Então,
eu tenho muita variabilidade de processos, né, dentro da minha empresa. Com o Six Sigma, através desses dados estatísticos, qual que é a ideia dele? É eu fazer com que os processos eles possam ser diminuídos. Então, eu consigo enxugar esses processos, eu consigo atender ali a necessidade, manter a qualidade do produto, do serviço, a satisfação do meu cliente, só que com processos mais otimizados, processos mais coesos, né? Mais que se trabalham entre eles, que tem uma diminuição de tempo para ser executado, né? E que trabalhem entre eles como engrenagem. Então, cada processo ele vai ali estar engrenado ao outro, otimizando, né, o meu produto, o meu serviço com o tempo e reduzindo os meus custos com essa a minha operacionalização, ok? Mas, professor, né, como que surgiu esse termo Seis Sigma, né? O que é isso? O seis vem que essa metodologia, esse sistema, ele utiliza 6 tipos de desvio padrão diferentes. Então, de 1 a 6, são 6 tipos de desvio padrão. Se você conhece um pouquinho, se vocês conhecem um pouquinho sobre estatística, você vai saber ali o que é um desvio padrão, certo? Que é essa variação, essa mudança entre um ponto e outro. E o sigma, que é uma letra, né? Ele é uma letra, essa letra aqui, que está destacada aqui, que é o sigma, que é uma letra do alfabeto grego, que na metodologia empresarial, né, na parte de gestão, ela representa uma variabilidade de processo ou produto. Então, o sigma, quando eu falo de variação de processos, variação de produtos, né, essa alteração, variação de tamanho, peso, medida, venda, não venda, estocagem, não estocagem, variação de cor, cheiro, aroma, padrões. Então, todo esse processo de variação, ele é chamado de sigma, né? Ele pode ser representado por essa letra do alfabeto grego, que é chamada de sigma. Então, toda alteração também nos processos. Então, um processo que, ora, funcionava de uma forma, ora, não funciona mais dessa forma, funciona de outra. Essa variação, eu consigo medir essa variação dentro de uma fórmula matemática, dentro de uma equação matemática, utilizando os 6 desvios padrões, os 6 desvios padrão diferentes, que é utilizado pelo Seis Sigma. Okay? Então, essa é a definição do surgimento do nome Seis Sigma para esse modelo de gestão. Então, nós conseguimos representar esse modelo graficamente através dessas duas figuras aqui. Então, eu tenho aqui, nesse gráfico, eu tenho aqui, na minha vertical, o prazo de entrega do meu produto, certo? Eu tenho aqui, na minha horizontal, as duas variáveis, que é produto entregue muito cedo e o produto entregue muito tarde. E fora desse meu mundo aqui, dentro desse espaço que está o meu prazo de entrega do meu produto, eu tenho ali as minhas avarias, os meus defeitos. Então, tudo que sair fora do meu prazo de entrega inicial, que é o mínimo, na verdade, que eu poderia entregar o meu produto, e o muito tarde, que seria o máximo que eu posso entregar o meu produto, eu tenho o quê? Os meus defeitos, os meus problemas aqui. Então, dentro do espaço-tempo, né, que é a variável, que é o prazo de entrega, eu tenho ali a minha aplicação do meu modelo de gestão Seis Sigma, que visa o quê? Diminuir, né, esses problemas aqui, que são os defeitos oriundos dos desvios, né, que incorrem dentro do meu processo. Então, muita alteração de processo, ele acaba trazendo problemas, né, para a minha produção ou para a minha prestação de serviço. Então, quando se faz a aplicação do meu Seis Sigma, né, do meu modelo de gestão, a tendência é que eu enxugue esses processos. Então, muitos processos que são desenvolvidos dentro da minha produção aqui, ela pode fazer com que o meu produto ele saia fora da zona que é de prazo de entrega máximo e comece a apresentar problemas, a insatisfação do meu cliente, um defeito no produto, enfim. E ao contrário também. Então, quando eu tenho aqui a linha limite, que é o prazo mínimo de entrega, né, o que é o mais cedo que eu posso entregar, se eu entrego isso antes,
os fatores, né, estatisticamente, os valores, os percentuais de erro nesse meu processo, os percentuais de defeitos nesse meu processo, ele é muito maior. Então, ele acaba ali saindo do aquilo que é o esperado, né, que é, vou fazer um traço aqui no meio, que é o esperado, que gera o quê? A satisfação do meu cliente, né? Que esse é o ponto aqui, chave, para a minha empresa, que é a satisfação do meu cliente. Então, quando eu faço a aplicação ali do meu Six Sigma, qual que é a tendência? Fazer a redução dessa variação. Então, essa variação que eu teria aqui no processo, que ele não está sendo aplicado um modelo de gestão eficiente, eu conseguiria, através do Six Sigma, enxugar essa variação. Então, a minha variação de problemas ou de defeitos com o meu produto, ela deixa de existir. Então, eu consigo alcançar dentro do meu prazo esperado, sem ter ali, né, discrepâncias com a minha aplicação, eu teria ali o ponto-chave, que seria a satisfação do meu cliente, dentro dos prazos que são permitidos, que são determinados ali como, estatisticamente também, como prazos coesos, né? Então, faz-se aí uma pesquisa, uma análise, né, de qual seria aproximadamente o período produtivo ou o período, né, de criação da minha empresa, e dentro dessas bases, dentro desses perfis estatísticos, dentro dessa característica que a empresa tem, eu consigo fazer aí um desenvolvimento do meu processo de modelo de gestão Six Sigma, ok? Então, toda essa variabilidade, ela funciona como um problema dentro do meu processo produtivo. Então, se eu tenho muita variabilidade, ou oscilações, ou mudanças, alterações nos meus processos empresariais, nos meus processos produtivos, eu acabo incorrendo disso problemas. Acabo trazendo para o meu processo, para a minha empresa, para a minha operação, problemas. Tá? Então, o que é variabilidade? Então, a variabilidade é a oscilação, é a alteração, é a mudança da média, certo? Então, se eu tenho aqui um produto que ele tem uma média, fazer aqui. Peraí, deixa eu apagar. Se eu tenho um produto que ele tem aqui uma média dentro de um gráfico, ele tem uma média, vamos falar do prazo de entrega, de 10 dias, aqui eu teria 15, e aqui eu teria 5. Se eu tenho uma variação, certo? Se eu tenho uma oscilação nesse meu gráfico aqui para 15 dias, ou para 5 dias, eu tenho o quê? Uma variabilidade. Então, a variabilidade é a oscilação da média ou ponto ideal do processo, que representa um aspecto fundamental para o controle de qualidade. Então, para a minha ambientação e a minha verificação do controle de qualidade, certo? Eu teria que ter entrega do meu produto em 10 dias, certo? Então, todas as mudanças, as alterações que incorrerem após ou anterior a isso, ele já saiu da minha média. Então, a minha média ela foi alterada, ok? Então, a variabilidade é essa oscilação, essa mudança que ocorre dentro do meu processo. Tá, professor, mas quais são os resultados esperados e quais são os resultados possíveis por meio dessa nova variação de processo, né? Então, qual nova variação de processo é essa? Essa redução dessa variação. Então, quanto menor a variação dos processos, eu tenho alguns fatores que vão acontecer dentro do meu processo produtivo. Então, qual que é o resultado que eu vou ter se eu fizer ali a redução, né, ou a minimização da minha variação de processos? Então, existem alguns. Quais são? Com a minimização dos meus processos, eu posso ter maior previsibilidade, certo? Então, eu consigo prever, consegue ser previsível. Previsível o quê? Possíveis erros, possíveis falhas, possíveis atrasos, possíveis faltas de material, de matéria-prima. Então, eu consigo ter essa previsibilidade, eu consigo entender. Então, se eu tenho ali um turbilhão de processos acontecendo, muitos processos que muitas vezes são inviáveis, né? Claro, existem processos que são necessários, mas se eu tenho um turbilhão de processos acontecendo e eu consigo enxugar isso de certa forma, eu consigo prever. Então, o que pode acontecer no processo futuro, o que isso vai impactar em processos posteriores, ok?
Outro fator que pode acontecer é diminuir, né, menor desperdício e retrabalho. Então, se eu tenho ali menos retrabalho e se eu tenho menos desperdício, o que acontece? Diminui também o quê? Os meus custos. Então, com essa redução, esse enxugamento dos meus processos, ou até mesmo a não variabilidade desses processos, então eu posso ter vários processos, mas eles não mudam, eles vão sempre ser os mesmos, eles sempre vão acontecer, isso também diminui ali os meus desperdícios e diminui o retrabalho. Então, se eu tenho processos que são ineficientes, eu vou ter que refazer, eu vou ter que muitas vezes até descartar o material, descartar o produto, porque foi feito de maneira incorreta. Isso, né, esse descarte ou esse retrabalho, então eu vou ter que refazer, ao invés de eu estar produzindo mais itens daquele lote, eu estou refazendo aquele que foi feito de forma incorreta, então isso aumenta os meus custos. E essa minimização de desperdício e retrabalho aumenta a minha produção e, consequentemente, a minha receita, certo? Então reduz os meus custos com isso. Outro fator, produtos e serviços melhores e mais duráveis. Então eu tenho ali aumento o quê? Na qualidade do meu produto. E consequentemente, né, o quê? A minha satisfação dos clientes. Então o meu cliente satisfeito é sinal de que o meu produto é de qualidade, que o meu produto está sendo bem quisto no mercado no qual estou inserido. Ok? Então, no programa Six Sigma, a variabilidade é representada por meio de 6 desvios padrão, que medem o afastamento em relação ao valor central, ou a média, ou a meta, tá? Então, eu tenho aqui, vamos desenhar aqui um gráficozinho de novo. Muito mal feito, por sinal, né? Eu tenho aqui a minha meta, ou a minha média, certo? Que é o ponto mais alto aqui do meu gráfico. E eu tenho os desvios padrão. Então, esses desvios eles vão acontecer, por exemplo, aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, esses são os meus desvios padrão que podem ser analisados, ok? Cada desvio representa um valor de sigma. Então, dentro do 6 sigma, eu vou ter 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma e 6 sigma. A partir do 4 sigma, eu já posso dizer que eu já tenho um processo bom. E no 6 sigma, eu tenho um processo ótimo, que eu tenho praticamente 0% de erro nesse processo, tá? Um processo 6 sigma significa que apenas 3,4 defeitos ocorrerão em 1 milhão de produtos ou serviços produzidos. Então, quando eu atinjo aqui o sigma 6, né, ou sexto sigma, significa que dentro de um universo de 1 milhão de produtos produzidos, eu vou ter apenas 3,4 produtos que terão aí um problema, ou que terão um defeito, que terão uma determinada variação, certo? Então, eu atingir esses níveis de 6 sigma, eles é um nível extremamente bem quisto pelas empresas, extremamente necessário, porque significa que eu vou ter ali dentro de um universo de 1 milhão de produtos, ou 1 milhão de serviços, ou 1 milhão de atendimentos, apenas 3,4 produtos, problemas incorridos sobre eles, né? Produtos com defeito, produtos com algum problema, ou algum desvio, né? Ou um atendimento que não foi muito bem colocado, ou um cliente que ficou insatisfeito. Então, quando eu atinjo o nível de 6 sigma, significa que eu tenho ali um staff de qualidade. Por isso que o 6 sigma ele é um processo, ele é um sistema de gestão que ele é implantado nas empresas e que ele demanda um pouco de tempo para ser implementado de maneira concreta, né? De maneira por inteiro. Tá? Então, para poder representar, eu tenho aqui o mesmo desenho que eu fiz, né? Só que agora de forma muito mais coerente, muito mais bonita. Então, eu tenho a minha média, certo? E esse espaço que eu tenho aqui entre a minha média e a escala se chama desvio padrão. Então, para cada espaço entre isso, eu tenho um desvio padrão que está inserido. Então, ele começa em menos 3,
sigma, ó, menos 3 sigma, menos 2 sigma, menos 1 sigma, a minha média, que é o meu padrão ou a minha meta, mais 1 sigma, mais 2 sigma, mais 3 sigma, ok? Quando eu atinjo aqui a minha meta, a minha média, significa que eu tenho 99,99966% de satisfação do meu cliente ou de defeitos, né, por milhão de produtos produzidos. Okay? Então, apenas 3,4 produtos. O que é importante nós sabermos disso? Então, que o programa Seis Sigma não substitui as normas de gestão, tá? Ele é um sistema de gestão, ele pode ser implementado dentro do sistema de gestão integrado, que nós vimos em aulas anteriores, e ele é um sistema que ele não substitui as normas de gestão. Então, se a empresa ela utiliza o ISO, né, ela pode ali permanecer com o ISO, que são sistemas de normatização, que dão ali certificações, e ela pode definir aí também o Seis Sigma como um procedimento ou um processo gerencial. Então, ele é um programa que é gerencial, é um sistema gerencial que pode ser integrado ao sistema integrado de gestão, que ele vai diminuir o quê? A variabilidade ou a variação dos processos produtivos. Tá? Então, eu consigo, dentro de um universo produtivo, medir qual é a minha variação, qual que é a minha alteração nesse processo. Tá? Outro fator importante é que esse programa, né, esse modelo de gestão, esse sistema de gestão, ele não é obrigatório. Então, a empresa ela tem o ISO, ela tem a certificação ali, os ISOs de qualidade, e não significa que é obrigada a implementar o Seis Sigma. Tá? Então, não é obrigatório a implementação do Seis Sigma. É facultativo. Ok? Outro ponto importante, que a implementação exige investimento financeiro, geralmente um pouco alto no início, mas para quê? Para treinamento, né, dos envolvidos. Então, eu preciso treinar essas pessoas, eu preciso fazer com que essas pessoas conheçam o programa e que elas executem esse programa, certo? E para isso eu preciso aí fazer um investimento no início para poder fazer essa implementação, tá? Dentro da minha empresa, dentro do meu processo. E quando eu faço esse treinamento, quando eu faço com que os meus funcionários e que as pessoas que estão na minha empresa, né, os meus colaboradores, entendam como funciona o Seis Sigma e comecem a trabalhar suas ferramentas e executar, eles são classificados, né, através de belts. O que são belts? Belts em inglês é cinto, cinturão, certo? Ou faixa, tá? Então, existem os belts do Six Sigma ou do Seis Sigma, que é o quê? Como se fosse um nível hierárquico das pessoas que vão desenvolver esse modelo de gestão dentro da empresa. Então, a metodologia divide os belts em cores de faixas, certo? Então, cada faixa, né, cada nível ali tem uma cor. Assim como nas artes marciais. Então, é praticamente igual como acontece lá no judô, no jiu-jitsu, no karatê, tá? Então, faixa branca, azul, preto, então assim vai assim por diante. Quanto mais próximo da preta, mais grau, mais conhecimento a pessoa tem no projeto, no sistema Seis Sigma. Quanto mais avançada é a faixa, maior são as habilidades, as ferramentas e a capacidade de resolução de problema, de gestão de melhoria, certo? Então, esse modelo de gestão de melhoria, de gestão de processos, pessoal, também ele trabalha com melhoria contínua. Então, ele sempre vai identificar quais são os problemas, quais são as falhas, quais são os desvios e fazer com que esses problemas sejam identificados e trabalhados em critérios de melhoria contínua para que ele sempre possa ser desenvolvido, ok? Então, quais são esses belts? Quais são essas faixas, né? Então, é classificado dentro dessas 5 faixas aqui. Então, a white belt, a faixa branca. Então, o funcionário, né, o colaborador, ele tem uma compreensão básica para entender as mudanças que o Six Sigma vai incorrer dentro da empresa. Então, tudo que acontecer dentro da minha empresa ali, esse funcionário que ele é classificado como white belt ou faixa branca, ele vai ter conhecimentos básicos sobre o que vai acontecer, ok? Passando para a segunda faixa, a yellow belt, né, a faixa amarela, o funcionário terá entendimento das ferramentas, certo? Então, quais ferramentas, né? Tudo aquilo que vai ser trabalhado ali, quais são dentro do sistema. Então, ele tem o entendimento dessas ferramentas e ele pode o quê? Contribuir em determinadas fases do projeto.
Então, aqui ele já entra como um executor em alguns pontos específicos do meu projeto, ok? Dentro do Six Sigma. O Green Belt, então a faixa verde. Então, esse colaborador, ele possui conhecimento em ferramentas estatísticas. Aqui ele já aumenta o grau, ele já aumenta o nível de conhecimento. Então, ele vai ter conhecimento já em ferramentas estatísticas e é essencial para o desenvolvimento do programa. Então, a partir daqui já é um caminho sem volta. A partir daqui ele já é alguém, já é um colaborador que ele faz parte do Six Sigma, que ele já faz parte do processo, do desenvolvimento do programa, e ele já vai passar a ser essencial para que isso aconteça de forma contínua. Mudando de nível, então o próximo nível é o Black Belt. Então, o Black Belt é a faixa preta. Faixa preta é um funcionário que já possui maior expertise, ele já tem conhecimento mais aprofundado, ele já tem uma capacidade mais técnica, certo? Então, ele demanda de capacidade estatística para análise do macro, então ele vai entender o processo por inteiro, ele vai analisar os dados estatísticos como um todo, certo? E ele gerencia diversos projetos de melhoria contínua. Então, o Six Sigma, ele é um macro, certo? E dentro do Six Sigma, eu tenho vários outros projetos de melhoria contínua que são dependentes dele, ok? O último nível, que é aí, né, esses níveis são interessantes porque eles podem, né, os colaboradores, eles podem fazer essa mudança de faixa conforme ele busca, ele se especializa, né, ele se integra. E o Master Black Belt, que é o Master, na faixa preta Master, né? Que já é um cara que está num nível muito maior ali. Então, ele é um profissional experiente, né? E ele tem o que? A capacidade de treinar, de ser líder, de ser coaching, né? E desenvolver estratégias, né? Ele é um treinador, e desenvolver estratégias com alta administração. Então, já é um cara que vai sentar diretamente ali com a alta administração, CEO, né? Ele já vai estar ali ligado diretamente, né, inserido nesse processo ali de alta administração, e ele vai conseguir ali tomar decisões junto com a alta administração e traçar estratégias de melhoria contínua dentro da empresa. Então, além de treinar, de ser líder, de ser o treinador propriamente dito nesse processo, ele também desenvolve estratégias junto com o CEO da empresa, com a alta administração, para tomada de decisões dentro da melhoria contínua, do processo de melhoria contínua da empresa, ok? Então, como nós dissemos no início, o Six Sigma, ele é estruturado. Então, ele é estruturado baseado no DMAIC, que é um programa, né, um sistema que ele tem ali as suas prerrogativas, né, suas classificações ali para poder funcionar. Então, o Six Sigma, ele trabalha com essa ferramenta aqui, com esse sistema, para que ele possa ser executado na empresa. Como o Six Sigma ele é apenas uma metodologia, para a metodologia ser aplicada, necessita de quê? De um programa, de um processo. Né? E esse processo ele é dado através do DMAIC, ok? Então, o programa Six Sigma tem a sua aplicação por meio de projetos de melhoria de processos, que utiliza como roteiro, ou seja, como, né, uma estrutura, a metodologia denominada DMAIC, que é o quê? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Então, eu me baseio nesses 5 pilares aqui para desenvolver, ok? Então, como que funciona? O primeiro pilar, o pilar de definição, né, o definir, então eu vou definir quais projetos serão realizados para satisfazer as expectativas dos meus clientes. Então, eu identifiquei ali uma falha, um desvio no meu processo, eu preciso identificar quais são os projetos que vão valer a pena, quais são os projetos que, de fato, vão conseguir atender as expectativas desse cliente, certo? Definido o meu projeto, eu passo para o próximo passo, para a próxima estrutura, que é o quê? Medir. Então, através da medição, né, que é o quê? Que se refere a fazer um diagnóstico da situação atual desse determinado processo. Então, qual processo é esse? Esse que já foi definido aqui, no minha definição, para a quantificação da variabilidade e a capacidade atual dos processos. Então, eu vou medir, dentro do meu universo aqui desse projeto, qual que é a variação que ocorre no meu processo produtivo, no meu processo empresarial.
Então, todas as mudanças que acontecerem, eu vou fazer essa medição estatisticamente, né, fazer essa análise estatística. E após eu fazer essa medição, eu criar esses dados estatísticos, melhor dizendo, eu passo para a parte de análise, que daí eu vou analisar esses dados que foram coletados através dessa medição. Então, são estudados ou dados coletados para conhecer as relações casuais, o que acontece casualmente, e o que realmente é um problema que está incorrendo ali de forma contínua, as fontes dessa variação e o porquê desse desempenho insatisfatório. Por que está acontecendo isso? De qual maneira, né? O que causou, né? Qual que é a causa, qual que é a variação e o porquê dessa causa, o porquê desse problema, o porquê dessa insatisfação. Então, por exemplo, meu cliente fez uma compra, ele saiu da minha empresa com o produto e ele depois faz uma ligação para o call center para fazer uma reclamação porque ele está insatisfeito. Então, com essa insatisfação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tomar uma atitude, tomar uma ação. E essa ação pode ser trazida através desse programa, né, do Six Sigma, que utiliza essa estrutura do DMAIC, ok? Após fazer essa análise, baseado nesse estudo, nessa análise, nessa observação, deve-se elaborar o quê? Melhorias. Aqui o próximo item da minha DMAIC, as melhorias. Né? De que maneira a minha empresa vai se portar, a agroindústria em si vai se portar diante desse problema, diante desse efeito, né? Então, já identifiquei a causa, já identifiquei o que aconteceu, então eu vou realizar ali, elaborar ali quais serão as possíveis, né, os possíveis pontos de melhoria nesse meu processo. E, por fim, deve-se realizar o controle. Então, o controle ele é fundamental, né, de forma permanente, né, dos processos. Então, eu vou analisar esses processos e fazer o controle dessas melhorias de forma contínua, né? Então, ele vai entrar dentro daquele meu ciclo PDCA. Então, ele pode utilizar o ciclo PDCA para poder fazer esse controle. Então, o que aconteceu, né? Então, eu sigo o ciclo, vou observar quais são as causas, primeiro eu tenho os efeitos dessa causa, daí eu identifico quais são as causas desse efeito, vou trabalhar, vou identificar, vou trabalhar ele, vou buscar uma melhoria e vou controlar para ver se essa melhoria está acontecendo, ok? E dentro do Six Sigma, eu tenho um termo, né, nós temos um termo chamado de Lean Six Sigma, que é o quê? O Lean Manufacturing, que é a produção enxuta, significa produção enxuta. Então, eu consigo, dentro do meu Six Sigma, ainda implementar junto a ele. Então, é o seguinte, nós temos que entender que o Six Sigma é uma ferramenta, o Lean Six Sigma é outra ferramenta que são muito relacionadas e as duas trabalham em conjunto, tá? Então, o Lean Manufacturing é a produção enxuta. Então, é a minimização, é um enxugamento ali dos meus processos produtivos, né, ou dos meus processos por si só, para redução ali do meu custo e otimização do meu resultado, tá? Então, a filosofia é uma filosofia, então a produção enxuta é uma filosofia, não é um conhecimento, mas é uma atitude natural do homem. Então, é normal. Então, tudo que nós podemos ali reduzir, enxugar, para poder, né, gastar menos e ganhar mais, é algo que já é intrínseco do ser humano. Então, ela é uma filosofia de agregar valor por meio da eliminação de quê? De desperdícios existentes na organização. Então, tudo que for desperdício, que eu veja, que eu enxergue como desperdício, que eu enxergue como algo que pode ser excluído ou enxugado do meu processo, eu vou realizar. Para quê? Para que eu consiga ter ali, agregar valor ao meu produto, agregar valor ao meu serviço, através da redução desse custo, ok? Então, o pensamento enxuto é uma filosofia operacional ou um sistema de negócio, ou também pode ser uma forma de especificar valor, alinhar na melhor sequência as ações e criar também valor ao meu produto, ao meu serviço. Realizar essas atividades sem interrupção e de forma mais eficaz possível. Então, se eu estou no meu processo produtivo, eu consegui fazer esse processo sem ter interrupções e minimizar isso, eu vou ter mais eficiência e eficácia ali no meu processo. Ou seja, fazer cada vez mais com cada vez menos, menos esforço humano, menos equipamento, menos tempo e menos espaço.
e, ao mesmo tempo, aproximar-se cada vez mais de oferecer aos clientes exatamente o que eles desejam e no tempo certo. Então, eliminam-se os desperdícios e não os empregos. Tá? Então, quando a gente vai tratar do processo de Lean Six Sigma, não quer dizer que eu vou ter que mandar todo mundo embora, porque eu estou enxugando os processos. Não é isso. Eu devo realizar o quê? O enxugamento dos desperdícios e manter ali o meu processo produtivo a todo vapor. Ok? Para que o meu Lean Six Sigma funcione, existem alguns princípios que são fundamentais para essa filosofia. Quais são eles? O valor, o fluxo de valor, o fluxo contínuo, o sistema puxado e a busca da perfeição. Então, como princípio, o valor é identificar o valor do ponto de vista do cliente. O que é importante para o meu cliente? Esse valor que eu estou falando são valores pessoais, valores psicológicos, né? Valores mentais, valores pessoais, não valor em dinheiro. Então, identificar qual que é o ponto de vista, do ponto de vista do meu cliente, o que é mais importante para ele. Às vezes, o meu cliente ele dá mais importância para a qualidade, não para o preço. Outros clientes dão mais importância para o preço do que para a qualidade. Então, eu tenho que identificar e mensurar isso. Fluxo de valor, entender o que realmente agrega valor em cada processo. Então, dentro do meu processo de produção ali, o que realmente agrega valor a ele? O que faz ele ser importante? Identificar o fluxo de valor e os desperdícios. Então, identificar tudo quanto é desperdício e tirá-lo. Conhecemos detalhadamente os nossos fluxos de valor nesse processo. Então, nós conseguimos identificar detalhadamente quais são os fluxos, quais são os passo a passo desse processo. Nós temos ainda como fundamento o fluxo contínuo, que é estabelecer o fluxo contínuo das informações e materiais. Então, existem momentos em que o material, a informação para, e por que para? Então, dentro do meu fluxo ali, da minha produção, da minha linha de produção, por que parou? Foi uma máquina que quebrou? Foi um utensílio que danificou? E por que isso aconteceu? Por falta de manutenção? Porque estava muito velho? Enfim, o fluxo ele deve ser contínuo. Sistema puxado, fazer somente aquilo que é solicitado pelo cliente. Os outros produtos são produzidos somente quando necessários. Então, eu fazer ali com que o meu sistema eu consiga produzir aquilo que o meu cliente realmente necessita. E, por fim, a busca pela perfeição. A busca pela perfeição é a melhoria contínua, né? Então, tudo que nós falamos dentro dessa disciplina, ela é baseada em melhoria contínua. Então, é sempre melhorar. Melhorar, melhorar e melhorar sempre. Assumimos os desperdícios com naturalidade e indignação. Então, tudo aquilo que está sendo desperdiçado, eu estou agindo naturalmente, eu estou vendo isso como algo que pode me ocasionar algum problema e eu posso estar perdendo dinheiro com isso. Né? De que maneira que eu enxergo? Então, o pensamento enxuto, ele tem foco em identificar e eliminar imediatamente toda e qualquer perda no sistema. Então, tudo que for desperdício deve ser eliminado. Mas quais são os desperdícios existentes dentro de uma organização? Que tipo de desperdício ocorre dentro da minha organização? Quais são? Então, o que é desperdício? Né? Os desperdícios eles podem ser classificados tradicionalmente em 7 grupos. E alguns novos estudos, que são estudos novos, demonstram o incremento de mais 2 desperdícios. Tá? Então, desperdício é tudo aquilo que é oriundo da ação humana, que é descartado. Então, olha só, nós temos aqui nós temos classificação de 7 grupos e existem novas metodologias, novos estudos que acabam acrescentando mais 2 tipos de desperdício nesse meio. Então, qual que é? Um tipo de desperdício é defeito. Então, esse desperdício ele dá através do produto fora da especificação. Então, ele não foi feito, não foi inspecionado, não realizou um retrabalho e um descarte. Então, ele é um produto com defeito. Segundo, desperdício, espera, tempo de espera para materiais, pessoas, equipamentos e informações, é um desperdício. Transporte é o terceiro tipo, então transporte de materiais e produtos, que é um transporte externo, então dependo dele. Quarto desperdício, movimentação desnecessária de pessoas, materiais e informações, então
é a alocação do meu espaço de trabalho ali, muitas vezes inapropriada, inadequada, faz com que eu tenha muita movimentação, e movimentação desnecessária de pessoas que não são do departamento, ou de materiais que não pertencem àquele processo, ou de informações desencontradas. Estoque, tipo de desperdício, excesso de materiais, né, ou produtos, excesso de produção, então produção acima do necessário, produção extrema, então gera estoque desnecessário. Atividades desnecessárias, então atividades que não geram, não agregam nenhum tipo de valor ao meu processo produtivo. Essas é um tipo de desperdício que deve ser descartado. E por fim, as duas últimas que podem ser classificadas já como desperdício, que é a falta de ergonomia, que é a não adequação do ambiente de trabalho, então um ambiente de trabalho desorganizado ou não ergonométrico, certo? E o não aproveitamento de ideias. Então já é incluído aqui, né, com a nova tendência, o não aproveitamento de ideias como um desperdício para uma empresa. Então não ouvir os talentos ou as sugestões dos colaboradores é classificado como um tipo de desperdício no meu meio empresarial, ok? Então a proposta do do Lean é entregar valor aos clientes. Então, eu preciso entregar valor ao meu cliente. Que valores são esses? O valor da minha empresa, a paixão que ela tem em entregar aquele produto, em produzir aquele produto, agregar valor aos meus clientes. E de que forma podemos fazer essa agregação de valor? Então, reduzindo todos os desperdícios, e reduzindo também a variabilidade, então aquelas variações que o Six Sigma busca reduzir dentro de um processo. Então, se eu consigo, dentro de um processo produtivo, reduzir a variabilidade de processos e reduzir os desperdícios, eu já consigo atingir ali muito bem o objetivo, que é a satisfação do cliente. Então, quais que são os benefícios tratando do Lean junto com o Six Sigma, né? Como eu trabalho os dois juntos. Então, eu tenho aí 7% de mudanças e melhorias na logística, então na redução de custos, né, relacionados a frete. Então, eu tenho a melhoria de 7%. Eu tenho 15% de melhoria no aumento da minha produção, da minha produtividade, meu funcionário, meu colaborador mais engajado, mais produtivo. 20% de redução de custos com equipamentos. Então, o custo com equipamento, eu consigo reduzir isso, porque se eu tenho processos de produção mais enxutos, mais bem elaborados e menores, eu tenho ali a necessidade de ter menos equipamentos para aquele processo. Então, eu consigo ter ali 30% de melhoria, né, ou redução, né, no espaço requerido no chão de fábrica. Então, eu consigo diminuir o meu espaço ali de produção e, com isso, eu diminuo o custo com aluguel, diminuo o custo com energia, com água, com funcionário. Então, tem toda essa redução. 60% em média de redução do lead time, que é o tempo de espera do meu cliente. 60%. Então, eu consigo entregar muito mais rápido o meu produto. 75% de redução de inventário, então eu tenho uma redução no meu estoque ali, né, do produto estocado, que estoque parado é prejuízo para a empresa, então eu tenho 75% de redução, e o impressionante, redução de 95% dos números de acidentes dentro da minha empresa. Então eu tenho menos fluxo de pessoas em espaços, ou eu consigo otimizar isso, ou separar isso, ou dividir departamentos, então com isso eu tenho menos riscos de acidentes. Eu tenho, dentro desses 95%, ainda posso levar em consideração a quantidade de processos sendo executados. Então, muitos processos ao mesmo tempo incorrem de ter acidentes, ter problemas nesse desempenho. Então, é importante, são vários os benefícios, a gente consegue mensurar eles, ok? Gente, nossa aula de hoje era apenas esse conteúdo para finalizar. Na semana que vem, nós temos a nossa prova oficial, então se preparem para a prova. Tenho ali todo o conteúdo da unidade 3, unidade 4, juntamente com os artigos, com as leituras adicionais, com o conteúdo que foi trabalhado em aula, que todas as aulas estão disponíveis, gravadas ali dentro do portal. Então é importante ter que vocês façam esse estudo, essa complementação do estudo e se preparem para a prova da semana que vem, ok? Então, na semana que vem, vou deixar a prova disponível no horário da nossa aula e eu estarei aqui ao vivo para a gente poder dar o start aí para iniciar,
ok? Então, isso é só apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Tranquilo? Gente, gostaria de agradecer a todos pela participação na nossa aula, agradecer pela paciência aqui dentro desse semestre, né, que nós trabalhamos de maneira um pouquinho diferenciada, um pouquinho anormal aí do que nós estamos habituados, acostumados, e gostaria de agradecer a todos aí pela participação e por ter se empenhado dentro da disciplina dentro desse semestre, ok? Gente, agradeço a todos tenham uma boa noite e até a próxima semana.